Olá pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nessa live que vai tratar de um assunto tão importante que é sobre a violência doméstica em tempos de pandemia. E antes de começar aí e chamar a nossa convidada, eu preciso lembrar a todos vocês que a Faculdade Atenas, que já é reconhecida pelo curso de medicina, agora trará a Passos o curso de odontologia. Então fiquem ligados aí, acompanhem os portais da Faculdade Atenas. E além disso, a Faculdade Atenas também é um polo de ensino à distância, conta com mais de 10 cursos aí à distância e é sempre tempo de nos qualificarmos, né? Então aí os cursos de administração, contabilidade, educação física, engenharia de produção, logística, pedagogia, processos gerenciais, recursos humanos, estética e cosmética, análise e desenvolvimento de sistemas. Lembrando que as graduações em EAD, elas podem ser iniciadas a qualquer época do ano. Então, para isso, basta ficar ligado aí no portal atenas.edu.br e também nas redes sociais Atenas Passos para acompanhar aí essas e outras novidades. Fiquem sempre ligados. Bom, tô vendo que o pessoal aí tá todo entrando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live dessa noite e vamos discutir um assunto bastante importante, né, pessoal? Falar de violência doméstica tá sempre aí nas pautas de discussões, tanto nos cursos relacionados às questões jurídicas, quanto nas outras áreas, e é sempre importante levar o conhecimento ao maior número de pessoas, porque é um assunto de suma importância. Bom, e hoje nós teremos uma convidada que é a doutora Mariana Fioravante Romualdo. Eu vou falar aí um pouquinho do currículo da doutora Mariana, que está à frente da Delegacia da Mulher da cidade de Passos, ela que é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui pós-graduação em Segurança Pública, também pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal e é delegada da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, atualmente lotada na cidade de Passos e à frente da Delegacia da Mulher. Então, para isso, neste momento, eu vou passar a palavra aí para a doutora Mariana, para que ela possa fazer as contribuições dela relacionadas a esse importante tema. Lembrando a vocês que assim que a doutora Mariana fizer as suas considerações, depois nós passaremos aí algumas perguntas que vocês deixaram aí nas redes sociais e vai ser um prazer responder a todos vocês. Então, com a palavra, a doutora Mariana, nossa convidada na noite de hoje. Boa noite a todos. Eu sou a Mariana, a Zaira já me apresentou aí. Atualmente sou delegada de polícia, estou lotada aqui na cidade de Passos. Eu fico muito feliz pelo convite. Como a Zaira já falou, é um tema de suma importância, principalmente agora aí no período da pandemia. A gente tem que debater o tanto quanto Zaira. E fico muito contente porque o público assim mais almejado por todo mundo são os estudantes, né? E espero contribuir aí minimamente com entendimento sobre o tema para vocês, tá certo? Apesar de ser aí do meio jurídico, eu vou tentar levar a palestra de um jeito mais leve, né? Não vou me ater tanto à terminologia jurídica e nem ficar presa só à Lei Maria da Penha. Então, eu vou fazer uma introdução e conforme for o que vocês forem entendendo ou não entendendo, podem ir comentando que no final da palestra aí eu esclareço as dúvidas que vocês jogarem aí no chat, tá ok? Então vamos lá, Zaira, eu começo falando o seguinte: pelo menos metade das pessoas que estão assistindo essa live ou são filhos de mulheres vítimas de violência doméstica, ou são netos de mulheres vítimas de violência doméstica, ou são irmãos ou irmãs,
ou são amigos. Na verdade, eu posso estar falando para uma mulher vítima de violência doméstica aqui no momento. Estudos apontam que pelo menos 54% da população conhece alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. Além desse dado, eu gostaria de falar um outro dado. E por que eu vou falar esses dois dados? Muito pessimismo? Não. Eu preciso mostrar qual que é a realidade do país que a gente vive, do Brasil, correto? O segundo dado é o seguinte: o Brasil, ele está no topo aí, especificamente no 5º lugar da lista dos países que mais matam mulheres. Ou seja, o Brasil é o 5º país na lista, no ranking aí do feminicídio. E mata mulheres não por conta de coronavírus, não por conta de mulheres que morreram em acidentes de carro, mulheres que morreram trocando tiro com a polícia, não. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres pelo simples fato das mulheres serem mulheres. E partindo desses dois dados, assim, que tratam sobre o Brasil, sobre o nosso país, a gente tem que partir de um outro pressuposto também. O que é a violência de gênero? A gente só consegue entender a Lei Maria da Penha e a violência doméstica e familiar contra a mulher quando a gente entende o que é a violência de gênero. A violência de gênero nada mais é do que discriminar uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. Por exemplo, tratar a mulher de forma diferente do homem. É o que acontece muito, uma mulher ganhando menos que um homem, exercendo a mesma profissão que o homem. É discriminar a mulher pelo simples fato dela ser mulher. A gente vive uma cultura eminentemente machista, né? E as mulheres são discriminadas e se encontram em uma situação de vulnerabilidade muito maior. Bom, ultrapassados esses pressupostos, acho que fica, né, evidente por que o tema é tão importante, né? A gente está falando de um país em que mais da metade das pessoas conhecem uma vítima de violência doméstica. Especificamente sobre o isolamento social, o que eu tenho a dizer isso não é pressuposto, muito menos fundamento para que os índices continuem altíssimos, né? A violência contra a mulher já existia antes do isolamento social e, infelizmente, vai continuar a existir depois do isolamento social. É lógico que, com o isolamento social, o agressor e a vítima passaram a conviver por mais tempo. A gente tem essa crença de que o lar é um lugar seguro, né? Geralmente, quando você vai viajar e passa um tempo fora, você fala, nossa, minha casa é o melhor lugar do mundo. Mas será que a casa é o melhor lugar do mundo para todo mundo? Será que a casa é o melhor lugar do mundo para as vítimas de violência doméstica? E aqui na expressão vítimas de violência doméstica, eu coloco não só as mulheres, coloco as mulheres, crianças e idosos. Principalmente nesse período de pandemia, o que eu tenho notado, e a minha delegacia especificamente acumula os crimes cometidos contra os idosos, é um aumento significativo de denúncias e de inquéritos instaurados para analisar a violência doméstica. E aí, usando o sentido lato da expressão, a violência doméstica contra a mulher, a violência doméstica contra a criança e a violência doméstica contra o idoso. E a gente percebe assim que há uma diferença no tipo da violência praticada nessas faixas etárias. Por exemplo, contra a criança, e infelizmente a gente teve um exemplo bem drástico na semana passada, ou retrasada, de um tio que estuprava uma criança aí de 10 anos. Então, geralmente, na fase ali da criança, adolescência, a violência mais comum é a violência sexual. Quando a mulher já está numa fase adulta, por exemplo, a violência em si geralmente é a violência física, né? Agressões, espancamentos. E idosos, principalmente, a violência patrimonial. Ainda mais agora no período de isolamento social, é recorrente que idosos procurem a delegacia e descubram que os criminosos estão morando debaixo do próprio teto, né? Pegando aposentadoria, pensão, vendendo bens que faziam parte do patrimônio do idoso. Enfim, é lógico que o isolamento social aumentou o caso de violência doméstica contra a mulher, e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Especificamente no Brasil, falam em torno de 45%, 50% do aumento de denúncia dos casos de violência contra a mulher. Aqui, em Passos, esse número gira em torno aí de 25%. Como
que a gente combate a violência contra a mulher? É uma pergunta que eu escuto assim de forma reiterada, né? Por que é tão difícil combater a violência contra a mulher? A gente tem que partir de um outro pressuposto. É difícil combater a violência contra a mulher porque a gente está falando de um problema estrutural, de um problema que está na raiz do Brasil, de um problema que é disseminado até mesmo pela grande mídia. Quem nunca viu um comercial de cerveja no qual a mulher é tratada assim como um objeto, um mero objeto, a mulher ali quase seminua, servindo o homem, fazendo o que ele bem entende. Então nós somos incentivados, direta ou indiretamente, a acreditar que a mulher tem que ter um papel de submissão, principalmente, né, em relação ao homem. Então a mulher ela é sempre colocada numa situação ali de vulnerabilidade social. E se a gente tem um problema estrutural, a solução não vai se dar de forma simples e imediata. A gente precisa também de soluções ou de ideias que sejam estruturais também. É uníssono, assim, pelo pouco tempo aí que eu estou na carreira, 1 ano e pouquinho, é uníssono que agentes de diversas áreas que tratam da violência doméstica contra a mulher vão bater nessa tecla. Qual é o melhor jeito de diminuir esses índices? Educação. Educação. É mudar um pensamento que já está ali enraizado em homens e em mulheres. Então, a gente tem que considerar, e para quem aí é do direito também vai lembrar disso, que a gente vive num país que as mulheres há pouquíssimo tempo puderam exercer o direito de voto. Ou seja, faz pouquíssimo tempo que as mulheres puderam passar a participar da democracia brasileira. A gente vive num país que faz pouquíssimo tempo que a mulher deixou de ser relativamente incapaz para o Código Civil e passou a ser capaz. Faz pouco tempo que uma mulher pode viajar para o exterior sem ter necessidade de autorização do marido, como se de fato ele fosse o proprietário dela. Não, eu permito que você viaje ao exterior. Então, a gente entende por aí como o tema é complicado e profundo, né? Vamos lá. A principal forma, então, de combater, de diminuir esses índices é óbvio. A gente precisa começar pela educação. A gente precisa rediscutir conceitos tradicionais e aí está a problemática. A gente precisa rediscutir família, a gente precisa rediscutir estrutura familiar, a gente precisa rediscutir um conceito de masculinidade que é disseminado aí para os meninos, para os homens. A gente precisa ensinar quais são os direitos das mulheres para as meninas. E é por isso que o tema é tão relevante e é por isso que eu faço questão de, sempre que possível, falar um pouco mais, né? Ok, eu comecei a palestra falando que o Brasil está ali no top 5, digamos assim, né, do ranking do feminicídio. E é engraçado, Osaíra, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente está no top 5 do ranking do feminicídio, a gente tem a 3ª melhor lei do mundo que trata sobre violência doméstica, que é a famosa Lei Maria da Penha. Mais de 98% da população brasileira sabe o que é a Lei Maria da Penha. Mais de 98%. Ou seja, qual outra lei no ordenamento jurídico inteiro a população tem esse nível de conhecimento? Nenhuma. Nem a Constituição. Garanto que muita gente aqui nunca nem abriu a Constituição. Mas sabe o que é, ou pelo menos do que trata a Lei Maria da Penha. E é engraçado também porque muita gente sabe o que é ou do que trata, mas pouquíssima gente estudou a fundo e realmente entendeu qual era a logística da Lei Maria da Penha. É meio dissonante, né? Falta harmonia, assim, começar falando que a gente está ali no top 5 do feminicídio, falar que os números só aumentam, sem uma perspectiva ali iminente de melhora, e ao mesmo tempo falar que a gente tem a 3ª melhor lei do mundo que trata sobre o tema, que é a Lei Maria da Penha. E isso se explica pelo país que a gente vive, por todos os outros dados que eu já passei. Não adianta você ter uma lei se a população não entende ou não cumpre o que essa lei se propõe a fazer, né? Lei por lei não resolve nada. A mesma coisa é a criminalização. Criminalização por criminalização não resolve absolutamente nada.
E isso é bem problemático e chega até a ser engraçado, digamos assim, no âmbito da Lei Maria da Penha. A gente brinca, né? Na delegacia a gente gosta daquela vítima ali que é sangue nos olhos, digamos assim. É aquela vítima que, se bobear, ela investiga melhor que a delegacia inteira. É aquela vítima, geralmente, de crime patrimonial. É a vítima que chega no sangue, com sangue nos olhos ali na delegacia, que vai fazer de tudo para tentar descrever como foi o sujeito, que vai atrás de filmagem, que vai atrás de rastrear o celular que foi roubado, etc. Mas a vítima da Lei Maria da Penha, a vítima de violência doméstica familiar contra a mulher, ela não chega com sangue nos olhos, ela chega, na verdade, chorando. E chorando porque, muitas vezes, ela tá ali para denunciar o cara que é o amor da vida dela. Essa é a realidade. E a vítima, então, dos crimes, especificamente, que tratam da violência contra a mulher, essa vítima, ela, no fundo, ela não quer ver o cara preso, ela quer ver o cara transformado. Uma coisa que é basicamente impossível de se resolver com as políticas criminais que a gente tem atualmente no país. Então, é uma tecla que eu bato muito, assim. A vítima, ela, é lógico, o primeiro passo é prevenir a violência doméstica familiar contra a mulher, a violência doméstica familiar contra a mulher. O segundo passo é acolher a vítima da melhor forma possível, no ambiente mais humanizado possível e em contato com todos os agentes públicos que pretendem fazer esse papel de acolher a mulher. E aí eu falo de hospitais, falo do CRAMP aqui em Passos, de assistente social, de psicólogos. E, por fim, tentar reeducar esse homem, esse agressor que comete esses tipos de violência contra a mulher. Até porque a gente pode tirar a vítima X desse relacionamento, quebrar esse ciclo de violência, mas esse homem vai se relacionar com outra mulher e provavelmente vai cometer os mesmos fatos que cometia com a vítima X. Então, ressocializar o agressor, ressignificar o papel da mulher para o agressor é fundamental também. Eu acho que é uma política extremamente eficaz, o número de reincidência vai cair. E quem foi Maria da Penha, né? Muita gente sabe o nome da lei, mas e quem foi a Maria da Penha? A Maria da Penha é uma cearense, uma farmacêutica cearense, com mestrado, né? Então, já quebra o item 1 desses adágios populares aí, de que mulher que continua é porque gosta de apanhar, ou de mulher que continua com homem é porque é burra. Bom, a gente está falando de uma mulher que na década de 50 tinha mestrado. Eu não tenho mestrado ainda, vamos ver se eu consigo algum dia. E então uma mulher extremamente intelectualizada, que acabou conhecendo o seu, então, ali, né, companheiro, marido, e ele simplesmente tentou matá-la por 2 vezes, né? Então tentou cometer ali o crime de feminicídio ali 2 vezes. Na primeira vez ele deu um tiro, enquanto ela estava dormindo, na coluna vertebral, e ela ficou paraplégica. Na segunda vez, assim que ela retornou do hospital por conta desse tiro, ele tentou eletrocutá-la dentro da banheira enquanto ela tomava banho. Então, assim, você vê, né, o nível que a gente chega, e infelizmente não são casos isolados no Brasil, correto? E por que surgiu a Lei Maria da Penha? Surgiu exatamente do caso da Maria da Penha. O agressor, ele demorou nada menos do que 20 anos para ser responsabilizado criminalmente. O processo da Maria da Penha contra ele demorou quase que 20 anos para chegar a uma sentença ali de primeiro grau e uma pena assim extremamente injusta e revoltante, né? Quase prescrevendo, né, Zaira? Você vê que quase prescrevendo ali saiu a sentença de primeiro grau. E levando em consideração todo esse tempo absurdo, né, para dar uma resposta à vítima, principalmente, e à sociedade também, porque é para isso que serve o direito penal, uma das funções do direito penal. A Maria da Penha, em contato com algumas ONGs aqui do Brasil, acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e assim que acionada a comissão, o Brasil deixou de responder, foi diversas vezes intimado, e o Brasil deixou de responder, de dar uma justificativa por que estava demorando tanto tempo para ele ser criminalizado, como o Brasil estava tratando a violência doméstica familiar contra a mulher, e o Brasil simplesmente não respondeu os ofícios da comissão, ignorou todos os outros tratados internacionais que já tinha assinado em relação ao tema da violência contra a mulher, e o Brasil, então, foi, digamos assim, condenado, né? Ele recebeu algumas recomendações
do direito internacional público ali, né, da comissão. E dentre uma dessas recomendações recebidas pelo Brasil foi a de melhorar as políticas públicas no bojo da violência contra a mulher e de, se possível, implementar uma lei. E aí surgiu a Lei 11.340 de 2006, a famosa Lei Maria da Penha, que leva esse nome como uma forma de pedido de desculpas do Brasil à Maria da Penha por não ter dado uma resposta efetiva quando ela buscou o Estado. Aí surgiu a Lei Maria da Penha, a terceira melhor lei do mundo que trata da violência de gênero. O que essa lei trata? É muito comum, Zaira, quando a gente fala da violência doméstica e familiar contra a mulher, que as pessoas pensem só na violência física, né? No tapa, na agressão. E eu vou falar que geralmente não é a primeira violência que acontece contra a mulher. E a lei foi muito boa em positivar, não de forma exaustiva, mas de forma meramente exemplificativa, os principais tipos de violência contra a mulher. Então, a gente tem a violência física, que é essa, né? É o espancamento, enfim, as agressões que deixam uma marca ali aparente, que violam a integridade física da mulher como um todo. A gente tem a violência também sexual, muito ligada, como eu falei, a mulheres, adolescentes e crianças. E aí está o estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude, diversos tipos de crime que violam a dignidade sexual da mulher. E vale a pena comentar aqui também que existe estupro dentro do casamento. Esse tema já foi muito questionado, assim, e é cercado de barreiras preconceituosas. E não é porque a mulher se relaciona afetivamente com o cara que ela tem que estar disponível para ele na hora que ele quer. Então, o seu parceiro pode sim te estuprar. E, infelizmente, aparecem casos assim na delegacia de mulheres que foram estupradas por maridos, por namorados, por ex-namorados. Então, além da violência física, sexual, a gente tem a violência também, a violência moral. Quando o agressor ele comete algum tipo de crime contra a honra da vítima, faz algum tipo de difamação, alguma injúria, profere xingamentos. E esse tipo de violência, ele tá numa crescente muito alta por conta da internet. Então, o cara vai lá, xinga a mulher de tudo quanto é nome na internet e divulga isso. A gente também tem a violência psicológica, que se dá basicamente por meio da ameaça, né? O cara, ele ameaça, ele constrange, ele vigia, ele persegue a mulher. Então, se vocês, mulheres, estão passando por isso, já saibam que é um indício de que você está sofrendo violência doméstica. E tem também a violência patrimonial, geralmente cometida em mulheres idosas e geralmente cometidas pelos filhos contra mães idosas. E aí você pensa, né, Zaira? Se já é difícil para uma mulher denunciar o seu marido, o seu namorado, seu ex-namorado, imagine para uma mãe denunciar o filho. Ela só denuncia geralmente quando essa violência assim já está no último grau. E isso é muito grave. Uma das coisas que a gente tem que ter ciência aqui, e isso é muito importante, é que a segurança pública é um dever e responsabilidade de todos. E isso é uma coisa que eu bato muito assim na tecla, porque não adianta esperar uma resposta só do Estado. Essa resposta vai ser sempre insuficiente. Se você fica em silêncio, ou se você nega proteção a uma mulher que resolveu romper o silêncio, que resolveu romper o ciclo da violência, resolveu contar por tudo que ela está passando, esse ficar em silêncio pode significar a morte em breve dessa vítima. Então, se você está percebendo algo de estranho, principalmente agora no período da pandemia, se você está percebendo que a sua amiga que antes postava várias fotos, que respondia mensagens, deixou de fazer isso, você está percebendo que sua mãe, que sua avó, enfim, estão tendo comportamentos diferentes, pergunte, tente entrar em contato, vizinhos também sempre atentos no que está acontecendo, e assim, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, e a polícia está aí para isso, né, para investigar e para averiguar se as denúncias são verdadeiras ou falsas. Ultrapassado esses tipos de violência que são previstos na Lei Maria da Penha, a gente tem também as famosas medidas protetivas, né? Um instrumento muito eficaz, ou pelo menos que deveria ser eficaz, no sentido de proteger as mulheres aí, vítimas de violência doméstica e familiar. A medida protetiva nada mais é do que uma decisão judicial. Então, a partir do momento que a vítima chega à delegacia, o delegado de polícia tem 48 horas para remeter o requerimento da vítima, ou seja, a vítima vai requerer
medidas protetivas, como o afastamento do agressor, a impossibilidade do agressor frequentar os lugares que ela frequenta, a saída do agressor do lar, a impossibilidade do agressor manter contato com ela, com testemunhas, com parentes. E o juiz também tem 48 horas para decidir sobre as medidas protetivas, se ele vai deferir ou indeferir. E após isso, a vítima e o autor são intimados da decisão judicial. E se o autor viola a medida protetiva, automaticamente ele comete o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. O que pode e muitas vezes leva à prisão preventiva do agressor, já que se ele não tem a capacidade de, digamos assim, de se comprometer com uma decisão judicial, então, de fato, ele não pode conviver em sociedade. Uma das coisas que me perguntam assim constantemente é: por que a mulher demora tanto tempo para denunciar? E assim, geralmente a vítima ela só denuncia quando a situação já ficou um pouco mais grave, né? Geralmente a vítima não vai denunciar quando ela sofreu uma violência patrimonial, uma violência moral, uma violência psicológica, muitas vezes até quando ela sofreu uma violência sexual. Geralmente a vítima ela vai denunciar só quando ela realmente for espancada. E aí ela não pode esconder assim de outras pessoas aquilo que ela está passando, né? E por que a vítima não denuncia? Estudiosos chegaram ao consenso de que existe um ciclo da violência. Os agressores geralmente eles se comportam da mesma forma e chegaram ao consenso então desse ciclo da violência. Esse ciclo da violência é composto por 3 fases. A primeira fase é a fase da tensão. Então, o que o agressor faz? Ele faz a vítima acreditar que ela é sempre errada na situação. Ele começa a praticar diversos tipos de violência psicológica e de violência moral contra essa vítima. Ele xinga, ele diminui a autoestima, ele isola a vítima de parentes, de amigos, da mãe, do pai, como se ele fosse o mundo da vítima. E só aí, quando a vítima já está fragilizada, aí parte para a segunda fase, que aí é de fato onde começa a violência física, né? Então ele cria tensão, a primeira fase, a segunda fase é a fase dos atos de violência. E geralmente é nessa fase que a vítima procura a delegacia. Na primeira fase é muito difícil a vítima procurar a delegacia. Ela procura na segunda fase, quando de fato ela foi espancada, foi agredida. Aí ela procura a delegacia. E aí vem a terceira fase, a fase da lua de mel. Então, depois que ele já isolou a mulher, que ele já fragilizou a mulher, depois que ele já bateu, já agrediu, ele vai lá, pede desculpas, fala que vai mudar e a mulher muitas vezes acaba acreditando e vai à delegacia e pede para retirar a queixa e tudo aquilo que a gente já está cansado de saber. Além disso, né, além desse ciclo da violência, muitas mulheres elas deixam de dar continuidade ali na persecução penal. Por quê? Eu até puxei os dados aqui. 72% das mulheres não dão continuidade porque elas têm medo do agressor. Então você entra ali em outro ciclo. Eu quero denunciar, mas eu não posso porque eu tenho medo dele. E ele aumenta a violência. E eu não posso porque eu tenho medo dele, aumenta a violência. Feminicídio. E é esse o importante ali da sociedade. Essa responsabilidade social que a gente cria ao redor do tema. Porque a gente vê, né, Zaira, que muita gente trata a violência contra a mulher como se fosse uma violência assim, de segundo gênero, né? Por exemplo, uma violência aplicada em um roubo, ao banco, é tipo, nossa, uau. Agora, quando uma mulher é espancada ali pelo marido, foi só uns tapas. É como se fosse uma violência ali de segundo grau. Então, falta muita responsabilidade social das pessoas de formarem uma rede de apoio mesmo, no sentido de incentivar, de mostrar os direitos que a mulher tem. Então, a maioria das mulheres não denunciam por ter medo do agressor. Existem outras porcentagens, como, por exemplo, a dependência financeira, o que é muito alto ainda, e a dependência emocional que a mulher cria ali naquele relacionamento, muitas vezes por conta de uma manipulação do parceiro. E muitas mulheres não denunciam também por não conhecer os seus direitos, né? Ou por ainda acharem que elas são responsáveis pela perpetuação da família. Ou seja, se a mulher denunciar, ela sabe que o cara vai ser preso e que automaticamente a família dela está destruída. Então,
esses são os principais entraves para a mulher denunciar. E é daí que surgem as cifras negras, né? O que são essas cifras aí, denominadas aí pela doutrina? É quando acontece um crime, uma infração penal, e essa infração penal não chega ao conhecimento do Estado. Então, muitas mulheres não denunciam, não chegam nem a fazer o boletim de ocorrência, o que torna todos os números que a gente tem sobre violência doméstica meros indícios, digamos assim. Na verdade, os números eles representam só uma parte do que de fato acontece, porque essa cifra é muito alta quando a gente fala de violência contra a mulher, né? Então, imaginem a proporção que isso tomaria se a gente realmente soubesse de todos os casos que acontecem. Aqui em Passos, a gente tem o trabalho da Polícia Militar, que deve ser assim, muito elogiado, por meio da patrulha de prevenção à violência doméstica. Então, são policiais militares destacados especificamente para fiscalizarem o cumprimento de medidas protetivas. E a gente está trabalhando de forma conjunta e isso gera muitos resultados assim, práticos e efetivos. Além disso, eu acho relevante a gente falar aqui quais são os meios adequados, né, para realizar algum tipo de denúncia ali. Por exemplo, cidadão civil, tenho conhecimento que minha vizinha está passando por uma situação de violência. Qual é o meio mais adequado? Bom, você pode procurar uma delegacia de polícia civil, você pode procurar um batalhão da PM também para fazer o boletim de ocorrência. Se você quer manter-se anônimo, você pode usar os canais 180 ou 181 e você consegue manter o anonimato. Essas denúncias chegam até mim e a partir daí a gente começa a investigar alguns fatos. Então, você pode procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, assim, os meios são os mais variados possíveis. Inclusive, a Polícia Civil aqui de Minas, a gente abriu um programa agora na pandemia. Entrando no site da Polícia Civil de Minas, você consegue fazer o boletim de ocorrência online. Então, para as vítimas aí, especificamente, que estão trancadas em casa com o agressor, essa é uma boa saída, né? Por meio do celular ou do computador, você consegue fazer esse tipo de denúncia. Eu encerro assim falando que não é um tema fácil de se falar, é um tema extremamente delicado, é um tema que precisa ser muito estudado, que as pessoas têm que ainda muito se livrar de preconceitos e de pensamentos que foram assim estipulados, que vem se repetindo geração atrás de geração, para que a gente possa tentar melhorar um pouco aí nesse tipo de combate. Não é fácil, muitas vezes eu escuto de diversas pessoas falando, e aí, doutora, tá enxugando gelo ainda ali na delegacia? E o que eu respondo é o seguinte, para mim nunca vai ser enxugar gelo se eu conseguir garantir o direito pelo menos de uma mulher naquele dia. Nunca vai ser enxugar gelo levar o conhecimento mínimo do que é a violência doméstica e familiar para qualquer pessoa que seja. Então, assim, eu acho muito injusto as pessoas acharem que estão enxugando gelo. A partir do momento que você consegue interferir na vida de uma mulher e transformar e conseguir ver ela saindo do ciclo da violência, ver ela se reconstruindo, não só como mulher, mas como pessoa, para mim isso nunca vai ser enxugar gelo. Eu também encerro essa parte inicial, digamos assim, deixando à disposição a delegacia. A delegacia está aberta, quem quiser conversar comigo, eu estou sempre disponível. E apareçam, me procurem, a gente está aí à disposição para toda a cidade. Muito obrigada, doutora Mariana. Assim como foi colocado aqui por muitas das pessoas que estão nos acompanhando por essa live, a sua fala foi extremamente esclarecedora, né? Esclarecedora e didática. Você falou de um jeito muito simples e conseguiu atingir o nosso objetivo, né? Que é trazer aí essas questões para discussão e para fácil compreensão de todos. Então, muitíssimo obrigada pelas suas contribuições. E agora, nesse segundo momento da nossa live, eu vou compartilhar aí com você algumas das dúvidas que foram surgindo ao longo da semana
e até mesmo hoje aqui eu fui anotando algumas questões que os nossos espectadores aí foram colocando, algumas dúvidas que foram surgindo, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre isso. Mas de antemão, eu agradeço pelas suas palavras. Como é bom a gente discutir sobre esses assuntos e alertar o maior número de pessoas para essa realidade que, infelizmente, está aí, que precisa ser combatida, né? Nós não podemos nos calar diante dos fatos que têm acontecido, precisamos nos posicionar, e como é importante esse espaço para que nós possamos discutir, né? Então, dando sequência, doutora Mariana, algumas das questões que foram levantadas aí, primeira coisa, qual é a diferença de uma delegacia normal para uma especializada em atendimento à mulher? Existe alguma diferença? Existe, vamos lá. As DEANs, né, que são as delegacias especializadas de atendimento à mulher, elas têm uma proposta, digamos assim, mais humanizada. Como eu falei, o intuito é prevenir, bom, não deu para prevenir. O crime ou a infração penal aconteceu. Então, o segundo passo é acolher. E não dá para você acolher a vítima em um ambiente extremamente pesado, como pode ser o ambiente de uma delegacia comum, digamos assim. Essa é a importância da gente aumentar cada vez mais o número de DEANs pelo Brasil, né? Pouquíssimas são as cidades no Brasil que têm delegacias especializadas de atendimento à mulher. É ainda um tema muito novo, assim, no âmbito da polícia, sabe? Também pouquíssimas são as varas no âmbito do Tribunal de Justiça especializados no atendimento à mulher. Isso é fundamental porque a vítima precisa se sentir minimamente acolhida para que ela consiga ir à delegacia, para que ela se sinta bem. Aqui em Passos, a nossa delegacia é muito legal e veio com uma proposta assim, bem inovadora em todo o estado, porque na parte de baixo a gente tem o CRAMP, com psicólogas, com assistentes sociais, que já podem fazer o primeiro acolhimento à mulher. A gente tem uma brinquedoteca, porque foi uma coisa que eu percebi logo que cheguei, é que as vítimas vão prestar ali declarações e esclarecimentos com filho no colo, com crianças no colo, que tem que escutar e ser revitimizada ali o tempo inteiro, sabendo da violência que a mãe passou. A gente tem uma brinquedoteca que as crianças podem ficar ali embaixo enquanto a mãe vai na delegacia. Na parte de cima é a delegacia, e a gente tenta acolher a vítima da melhor maneira possível, né? Então, a principal diferença é a forma de acolhimento da vítima e a especialidade, né? Ali a gente cuida só de crimes de violência de gênero, né? Diferente de uma delegacia comum que trata de outros crimes previstos aí na legislação penal. Bacana, doutora Mariana. E outra coisa também, uma pergunta bem interessante que chegou para nós, é como ajudar alguém que não tem consciência de ser vítima de um abuso? Porque, afinal de contas, como a senhora colocou aí na palestra, existe a violência patrimonial, física, moral, mas às vezes a vítima não se reconhece como vítima, né? Muitas vezes, é muito comum. A vítima não tem ideia que ela está passando por um processo de violência. O conselho que eu dou é esse, de aumentar nossa responsabilidade social. No sentido de, se você perceber que tem uma amiga ali que está num relacionamento extremamente abusivo, de perceber que você tem uma companheira de trabalho ali que está passando por uma situação mais complicada, que você percebeu uma mudança de comportamento, tentar se aproximar da vítima e discutir isso de forma livre e aberta, respeitando os entraves naturais que já tem, né, ao redor ali da violência doméstica familiar contra a mulher. Não obstante a possibilidade de você poder conversar com a vítima, se perceber que o caso assim, é um caso mais grave, eu recomendo procurar a delegacia especializada o mais rápido possível. Porque a maioria dos crimes a gente não depende da vítima, da manifestação da vítima, para dar início ou continuidade na investigação policial. Então, qualquer denúncia já é o suficiente para o Estado, através das delegacias, se mover e continuar essa persecução penal. E lógico, né? Educação. Como eu falei, a maioria das mulheres não tem ciência dos direitos que elas têm. Então, enquanto elas não conhecerem a Lei Maria da Penha, não conhecerem o rol mínimo de direitos e de proteção que o Estado deve oferecer
a elas, a gente vai ter muitas mulheres não entendendo ainda que estão ali naquele ciclo de violência. Para poder romper com esse ciclo, né, e transformar ali toda a situação. Uma das perguntas que chegaram aqui para nós agora é se existe uma conexão entre a renda e a violência doméstica. Aqui em Passos, você tem essa percepção de que quanto mais baixa a renda, ou quanto mais alta, Bom, aumenta o veja número de bem, casos? quando a gente trata de vulnerabilidade social, é lógico que as pessoas relativamente mais pobres tendem a sofrer mais com violência, até porque o Estado, por falta de planejamento e organização, e por outros motivos que não vale a pena discutir aqui, não chega até as famílias de baixa renda. Então, é lógico que a violência vai ser maior ali, né? Mas a violência contra a mulher é uma violência que não escolhe classe. Então, muitas vezes a gente convive com uma pessoa ali do mesmo nível intelectual, do mesmo nível financeiro, e não acredita quando ela fala, nossa, eu estava sendo espancada pelo meu namorado, e isso é muito comum em épocas assim da faculdade, né? Quem nunca assim, passou pelo período ali da faculdade de 5, 6 anos e não escutou uma conversa de uma menina que foi agredida por um namorado, ou de uma menina que foi forçada a ficar, ou nunca viu em uma balada ou em uma chopada da faculdade, da vida e da faculdade, né? Bons tempos. Uma menina ser agarrada por um cara e o cara forçar um beijo ali, enfim. Então, a gente pensa, nossa, será que é só a população mais pobre ou que teve menos acesso à cultura? Não. Não é uma violência que escolhe classe, muito menos formação. Então, é uma violência que atinge o público de forma geral. E todas as faixas etárias, né? Como eu falei no começo. O que nos faz ficar aí o tempo todo em estado de alerta, né? Como você alertou aí no início da palestra, qualquer situação diferente, a gente precisa estar atento para ajudar a vítima, né? E realizar essa denúncia aí nesses canais abertos, né? Outra pergunta que nós tivemos aqui durante a sua fala você acredita na transformação do agressor após aquele momento em que a mulher procura a delegacia ou não? Olha, é muito difícil generalizar, né? Principalmente quando o tema é alguma forma de ressocialização. É muito difícil generalizar. Mas eu diria que o mero fato da vítima procurar a delegacia e dele estar ciente que tem uma investigação contra ele ou que tem uma medida protetiva contra ele, não o faz ser uma pessoa melhor, digamos assim, se ressocializar. Não, na verdade ele fica com medo, né? De ser preso, de que algo assim aconteça contra a liberdade dele. Ponto. O que eu acho que dificilmente algum homem vai se arrepender ou vai deixar de cometer violência doméstica por conta de saber que a vítima foi a delegacia. Na verdade, ele vai ficar com medo e aí ele vai procurar não cometer mais com aquela vítima. Mas na questão dele reiterar essa violência com outras vítimas, para ressocializar, eu acredito que aí você precisa voltar àquele tema da educação, oferecer cursos. E, na verdade, assim, o que eu muito bato na tecla e peço em todos os requerimentos de medida protetiva é que esses agressores sejam inscritos em cursos e em palestras que tratam sobre o tema, para que eles tenham conhecimento. Sabe o que eu lembrei agora? Sabe o que é muito absurdo, que acontece frequentemente na delegacia? E é uma coisa que a gente fala também, Sinedê. A gente lida com criminosos que não se veem como criminosos. O homem, ele chega na delegacia falando o seguinte: mas doutora, eu não cometi crime, uai, eu só corrigi a minha mulher. Eu só corrigi a minha mulher. Olha o peso que tem essa frase. Eu só corrigi a minha mulher. Ela saiu com uma saia curta. Eu a vi conversando com outro homem. Como assim? Eu só corrigi a minha mulher. Tipo assim, meu celular que eu troquei, entendeu? Basicamente esse o pensamento. Então, os agressores, geralmente, eles não se veem como criminosos. E isso é um fator, assim, muito interessante, né? Porque eles acham que eles não estão cometendo crime. Então, é por isso que a gente precisa prevenir, acolher a vítima da melhor forma possível e ressocializar o agressor.
para aí sim tentar mudar essa realidade, né? Outro questionamento que nós tivemos aqui é, na sua opinião, o que pode ser feito no Brasil para tornar mais eficaz as medidas judiciais que nós já temos? O que pode ser feito no Brasil para tornar mais eficaz o quê? As medidas judiciais que nós já temos para tentar efetivar melhor a Lei Maria da Penha. É o ponto, né? Como efetivar uma lei que 98% da população conhece e ainda é pouquíssimo efetiva, já que o Brasil é o quinto país que mais mata a mulher pelo simples fato dela ser mulher. É muito difícil, né? Igual eu falei, é um problema estrutural e para mim, começa ali, na estrutura básica de todo problema estrutural, na educação. É, Passar o conhecimento do que é violência de gênero desde criança. Rediscutir conceitos como masculinidade para os meninos, para os adultos, enfim. Rediscutir conceitos como quem manda na família, como se isso fosse um papel exclusivo do homem. Buscar incentivar as mulheres a se tornarem cada vez mais livres de forma tanto aí patrimonial, que tenham empregos, que corram atrás de se qualificar, de serem realmente livres no aspecto financeiro. Buscar uma rede de apoio ali, essencial a mulheres que já passaram por algum tipo de violência e que tendem a ser novas vítimas de outros tipos de violência. Então, essa rede de apoio tem que ser muito forte. E quando eu falo rede de apoio, não é rede de apoio só de agente público, de órgão público, não. Não é só o CRAMP, a delegacia, o fórum. Não. Rede de apoio, assim, você é amigo. Rede de apoio, você é mãe, que está vendo sua filha ali naquela condição, entendeu? De você chegar a conversar com a vítima, de você denunciar se for o caso, buscar ali o auxílio policial. Então, diversos são os fatores, né, que precisam ser modificados. Mas é o que eu disse desde o começo e repito, uníssono essa resposta quando você pergunta para qualquer agente que trabalha nesse meio da violência doméstica familiar contra a mulher. A gente não vai conseguir diminuir números se as pessoas não tiverem noção do que está acontecendo no país, não tiverem conhecimento e não tiverem educação. Sem dúvida. É realmente um problema estrutural e educação é a base, né? Não adianta a gente divagar sobre outras coisas sem focar no principal, que é a questão da educação. Um outro questionamento que chegou para nós aqui é com relação a algumas estratégias que estão sendo difundidas, principalmente agora na pandemia, como, por exemplo, a do X vermelho na palma da mão em redes de farmácias. E aí a pergunta é, na sua opinião, esse tipo de ação tem se mostrado eficaz? Tem se mostrado eficaz porque, assim, eu considero que qualquer tipo de ação já é boa o suficiente, porque isso já leva a gente a discutir o tema e automaticamente repensar padrões que a gente repete sem ao menos repensar e ver situações com um olhar diferente. Então, eu acho que é eficaz, mas eu acredito que não seja talvez o meio mais adequado ou mais eficaz. A gente tem outros, assim. Então, você procurando a delegacia diretamente para fazer um boletim de ocorrência vai ser muito mais eficaz. Você procurando a polícia militar, em situação de flagrante. Então, eu acho muito válido, a iniciativa deve ser aplaudida e repetida, mas os meios tradicionais ainda são os mais eficazes, né? Entendi. E uma outra pergunta aqui é como é a integração entre o Tribunal de Justiça e a Polícia Civil no que diz respeito à cientificação do deferimento de medida protetiva. Como é que Tá. funciona? Aqui ainda os autos são físicos, ou seja, o inquérito policial e o processo são todos físicos. A gente não tem ainda uma integração da polícia com o judiciário de forma virtual. Então, como eu falei, a partir do momento que a vítima procura a delegacia, o delegado tem 48 horas para remeter o requerimento da medida protetiva para o fórum, né, para o juízo, e chegando lá no fórum, o juiz vai ter mais 48 horas para decidir. Então, é dessa forma que se dá, pelo menos aqui em Passos. Ainda não é uma integração virtual, os processos, os inquéritos são físicos mesmo. Ok. E também é importante ressaltar aí os canais, né, para que essa denúncia seja feita. A doutora Mariana já mencionou. É importante a gente ressaltar isso.
para que cada vez mais pessoas saibam, né? E na sua opinião, doutora Mariana, a prestação jurisdicional, ela tem chegado a tempo nos casos de violência doméstica? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. É, a gente está passando, ainda bem, por um processo de dar uma valoração especial aos casos que envolvam ali violência doméstica. Então, geralmente, a vítima ela consegue uma medida protetiva de forma muito rápida. Os processos são inúmeros, mas a gente toca os inquéritos a gente toca da forma mais rápida possível. E a vítima tem um sentimento de se sentir acolhida e de ter uma resposta estatal é, na perspectiva que ela tem ali. Bom, é muito esclarecedor as suas palavras, doutora Mariana. Mais uma vez, em nome da Faculdade de Atenas, eu agradeço a sua participação conosco nessa noite, né? Eu estava acompanhando aqui durante a live os nossos alunos se manifestando, agradecendo aí a oportunidade da discussão desse tema que é tão importante, né? E eu gostaria mais uma vez, então, de agradecê-la e pedir se existe mais alguma coisa que você queira falar para poder encerrarmos esta noite. O canal está aberto. Eu que agradeço. Como eu falei, o público que eu mais almejo são os estudantes. Logo que eu cheguei aqui em Passos, eu fiz um ciclo de palestra com os meninos da rede pública, especificamente com o 9º ano, e foi muito engraçado porque eu planejei assim, entre eu sair da delegacia, dar a palestra e voltar, eu vou gastar no máximo 1h30. Provavelmente eles vão, adolescente, né? Não vai fazer muita pergunta, não vai querer participar, vai achar o tema assim, mó chato, não sei o quê. E assim, teve palestra que durou quase 4 horas, de tanto que os meninos participaram e perguntavam e questionavam. E é isso que eu quero. Seria muito fácil, como delegada de polícia, me ater ao meu gabinete, ficar trancado o dia inteiro e achar que alguma coisa ia mudar na cidade, na região, no Brasil, enfim. Como eu disse, para mim nunca vai ser enxugar gelo, né? E eu falo isso aqui em nome da Polícia Civil, né, do Estado de Minas Gerais. Isso nunca vai ser enxugar gelo. Eu vou dar o meu melhor em cada caso. São mais de 2.000 inquéritos que a gente tem em cartório, mas é uma coisa que eu sempre peço, assim, é que eu nunca deixe de olhar aquele monte de folha ali no inquérito como se fosse uma vida ali que está em jogo, né? Então, para mim, isso nunca vai ser enxugar gelo, mesmo que eu garanta o direito ali de uma mulher, mesmo que eu leve ao conhecimento ali de um aluno que se sentiu interessado pelo tema e que contou para a melhor amiga, que contou para o pai, para a mãe, que ouviu uma delegada ali falando sobre violência contra a mulher e que isso é importante, que isso é legal, para mim já é o suficiente. Eu já me sinto extremamente grata por poder fazer esse mínimo papel aqui nesse planeta Terra. Bom, é isso que torna o seu trabalho diferenciado, doutora. Com certeza você tem feito a diferença na nossa cidade, na Polícia Civil, e nós aqui de Passos somos gratos por ter essa oportunidade, né? Então, muito obrigada mais uma vez e aos nossos alunos que não deixem de acompanhar aí os portais da Atenas e ficar por dentro das novidades. Muito obrigada a todos e uma ótima noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.